continua esse giro com a informação de que a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que foi divulgada na manhã da terça-feira, que decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75%, traz uma série de sinalizações para o governo. Entre elas, a necessidade de um novo arcabouço fiscal sólido e crível, que, segundo o Banco Central, pode desencadear uma desinflação considerada benigna. Mas quais foram os outros recados do Copom para o governo? Para conversar sobre isso, trouxemos ao meio-dia em Brasília o deputado estadual Leonardo Siqueira, que inclusive é economista também. Deixa eu pegar o currículo dele aqui. Eu recebi informações inéditas do meu amigo querido Guilherme, que está aqui com a gente na audiência. Leonardo Siqueira é economista, formada pelo FGV, mestre em economia pela Universidade Pompeu Fabra, da Espanha, e fundador do Terraço Econômico. E já está aqui com a gente também o economista com mestrado em finanças, Aurélio Valporto, que é presidente da Abradim, que é a Associação Brasileira de Investidores, e conselheiro da Associação de Proteção aos Acionistas Minoritários. Sejam bem-vindos ao Meio-Dia em Brasília. Obrigado, bom dia, boa tarde, na verdade, já aqui, Zé Aurélio, um prazer estar aqui falando com vocês. O prazer é meu, boa tarde. Boa tarde, deputado, boa tarde, Kiss, obrigado pelo convite novamente. Obrigada pela gentileza de vir ao Meio-Dia em Brasília mais uma vez. E eu começo esse nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa, perguntando para o deputado Leonardo Siqueira sobre quais foram os recados que essa ata do Copom e essa manutenção da taxa de juros que trazem ao governo e as expectativas do próprio Banco Central para os próximos meses e a atuação do Ministério da Economia, do governo, do Congresso Nacional, no que diz respeito à economia. Na verdade, foi uma ata bem dura, né? Mais dura aí até do que o próprio mercado esperava, no sentido de que o Banco Central está bem preocupado aí, né, com o futuro da economia e principalmente aí os riscos e alguns choques aí que podem acontecer. E principalmente na condução aí da política fiscal do governo, né? Vamos lembrar que o Banco Central faz a política monetária, que o objetivo do Banco Central é manter o poder de compra da moeda, né? E o Banco Central, muitas vezes, o governo, né, através do Ministério da Fazenda, faz a política fiscal, muitas vezes gastando aí com políticas anticíclicas em algum momento de crise, ou reduzindo os gastos quando você tem o endividamento elevado, etc. A partir do momento que você tem cada um remando para um lado, isso dificulta, né, a condução da política monetária. Se você tem um Banco Central com uma política monetária austera, né, precisando aumentar o juro real para poder reduzir a inflação, e se você tem o Ministério da Fazenda aumentando os gastos ou dizendo que não está preocupado com a inflação, isso dificulta a vida aí do Banco Central. Então, o Banco Central está muito preocupado aí com essas declarações e, com certeza, todo esse ruído que está tendo gera aí um custo maior na condução da política monetária e, no final do dia, quem é afetado é justamente a população, que vai ter que ver um juros maior do que se o governo tivesse tendo uma política fiscal alinhada com a política monetária do Banco Central. Perfeito. Aurélio Valporto, por gentileza. Eu vi a ata do Banco Central, concordo, foi uma ata muito dura e desnecessariamente dura. Eu acho que o Banco Central tem mantido uma política monetária equivocada há muito tempo, desde o início da pandemia. Subiu desnecessariamente as taxas de juros a níveis estratosféricos durante a pandemia, principalmente primeiro e início do segundo semestre do ano passado, e completamente desconectada das causas da inflação. Porque o que as taxas de juros fazem? As taxas de juros, elas basicamente inibem o consumo e o investimento, reduzindo a velocidade de circulação do agregado monetário. Então, o aumento das taxas de juros parte do princípio de que a inflação está sendo provocada por um aumento da demanda em relação à capacidade de oferta da economia. E claramente não era isso que acontecia. E não é o que está acontecendo no momento. A inflação foi provocada
no segundo semestre, durante o ano passado, né, a partir de 2021 ainda, nós tivemos uma forte aceleração inflacionária, que foi claramente provocada por aumento dos custos. Esses custos de produção da economia foram alavancados pelo aumento dos bens primários. Bens primários, dos bens essenciais ao funcionamento da economia, aqueles sem os quais a própria economia não existe como conhecemos, né? Como, por exemplo, energia. Energia, aqui eu não estou falando só de energia elétrica, estou falando principalmente, inclusive, da energia química, aquela oriunda do petróleo. Nós tivemos uma disparada dos preços do petróleo, tivemos um aumento dos preços das energias, tivemos uma desvalorização cambial muito grande, provocada também pela queda excessiva das taxas de juros no início da pandemia, desnecessariamente, foi um outro erro, baixou demasiadamente as taxas de juros no início da pandemia, quando a recessão naquele momento estava sendo instalada justamente por quebras na cadeia de produção, que por sua vez era consequência do lockdown. É claro que a queda das taxas de juros, incentivando o aumento da demanda, não iria resolver esses problemas, né? Bom, voltando, esses aumentos nos preços básicos da economia, alimentos, inclusive, nós tivemos uma disparada dos alimentos no mercado internacional e, consequentemente, aqui internamente, por paridade internacional, os alimentos subiram muito de preço. Quando você tem aumento de preços básicos da economia, isso se espalha por toda a cadeia produtiva e necessariamente implica em redução da demanda, porque você paga não só mais por esses preços básicos, diretamente por esses preços básicos da economia, como energia, como indiretamente como inflação, porque eles impactam os preços de tudo, do serviço de manicure à porca do parafuso é impactado pelo aumento do preço da energia. Então, nesse momento, a economia já estava com a sua demanda retraída e o Banco Central elevou demasiadamente os juros e de forma absolutamente equivocada, como se estivesse combatendo uma inflação de demanda, quando a inflação era de custos. E, nesse momento, não há também qualquer pressão da demanda sobre a capacidade de oferta da economia. Nós estamos vendo aí as indústrias automobilísticas anunciando férias coletivas por falta de demanda. Nós vamos ter uma super oferta de alimentos, uma super safra esse ano, 2023, tudo indica que vamos ter uma safra magnífica, uma safra recorde. Nós vemos a própria Americanas no seu plano de recuperação judicial, que eu acompanho muito de perto. Fui inclusive convidado pela administração judicial para participar do acompanhamento dessa recuperação judicial. E a Americanas, no seu pedido de recuperação judicial, colocou que entre os problemas que ela estava enfrentando está a redução da demanda, principalmente de produtos de maior valor, como também ela se viu obrigada a aumentar os preços em função de taxas de juros. Ou seja, o Banco Central conseguiu criar os juros inflacionários na medida que promoveu os juros estratosféricos no momento que toda a economia estava sendo pressionada pelos custos. Então, eu vejo essa ata do Banco Central como um atestado de dissociação entre o academicismo interno do Banco Central e a realidade econômica, né? Nós temos um Banco Central alienado. O item 15, por exemplo, eu acho que depois de tantas críticas que recebeu, no item 15 da ata, ele fala em aceleração da demanda sobre os serviços e por isso existe uma demanda, uma inflação de demanda sobre os serviços. Isso não é verdade. Nós vemos que o Banco Central não entra em contato com a economia real, né? Os serviços não têm nenhuma pressão inflacionária de demanda, eles têm pressão inflacionária, sim, de custos. E eu estou falando de serviços essenciais, como, por exemplo, os planos de saúde acabaram de anunciar prejuízo de 3 bi, tanto no último trimestre do ano passado. Eu tenho amigos médicos e pergunto para eles como é que está a situação. Eu falo, olha, eu aumento os preços porque os custos aumentaram.
mas eu vivo hoje pior do que na situação pré-pandemia. Restaurantes também se viram obrigados a aumentar seus preços, mas a situação está longe, a lucratividade desses estabelecimentos está longe de ser aquela do período pré-pandemia. Enfim. Deixa eu só te interromper um pouquinho. A gente tem uma pergunta aqui do Guilherme Veiga, que perguntou o seguinte: a taxa de juros está alta no mundo inteiro, a inflação bem acima da meta atual. O Banco Central pode ter errado, mas foi e não subir antes, de não ter elevado agora, segundo a informação dele. Eu vou passar a palavra para os dois novamente, também para o deputado Leonardo Siqueira comentar a sua fala, se concorda com a sua afirmação em relação a ata do Copom, que na sua visão que está alienada da realidade do Brasil, e também com relação a esse questionamento aqui feito pelo Guilherme Veiga. Por gentileza, doutor Leonardo. Olha, eu respeito a opinião da Aurélio, porém eu discordo completamente. Primeiro, dizer que o Banco Central está alienado ao que está acontecendo com o Brasil, baseado nas perguntas que foi feita para os amigos, sendo que o Banco Central consegue monitorar isso em tempo real, com microdados, com pessoas que utilizam cartão de crédito, etc., acho um pouco de prepotência, né? Segunda coisa é que o Banco Central tem quadros excelentes, os melhores quadros do país. E então, é o seguinte, os núcleos de inflação estão acima da meta. E o natural é que o Banco Central tenha que manter os juros elevados para poder levar a inflação para a meta. Simples assim. E o que está acontecendo no resto do mundo também. Os juros estão elevados, como foi justamente essa pergunta. O que pode se discutir um nível mais profundo, que acho que está tendo um debate bom e interessante, será que essa meta de inflação, para a imaturidade do Brasil, do ponto de vista fiscal, será que essa meta de inflação ela não é rígida demais, ela não é agressiva demais? Talvez a gente tenha que subir a meta de 3 para 4, alguma coisa assim, que pode ter uma discussão nesse sentido. O que eu também discordo, que mudar a regra no meio do jogo, só porque não está conseguindo cumprir a regra, é um risco maior do que vai trazer os benefícios. Agora, o Banco Central está fazendo o papel dele de manter o poder de compra e de levar a inflação para a meta, porque se o presidente do Banco Central não fizer isso, ele responde no final do ano com uma carta aí por que ele não conseguiu. E aí, parte disso, por que está sendo tão custoso elevar a meta, é justamente pelo que a gente tem dito, pelos ruídos na política fiscal, porque o Banco Central rema para um lado e o governo rema para o outro. E toda vez que você vai um governante, o presidente do país, na televisão, e entra em guerra com o presidente do Banco Central, o que acontece é uma desancoragem da inflação. E teve um artigo recente aí do professor Bonomo, e com Carlos Viana também, que são dois excelentes acadêmicos, né, e profissionais do mercado, que mostra que justamente quando você tem o governo que fica descredibilizando o Banco Central, você acaba tendo uma desancoragem da inflação. Então, de fato, está difícil, os juros estão elevados, ninguém gosta de juros elevados, mas o pior agora é a gente reduzir na caneta, simplesmente por a gente achar que vai aquecer a economia, alguma coisa assim, e aconteceu o que aconteceu no governo da Dilma, que você teve uma redução dos juros com uma inflação elevada, e aí você teve desancoragem da inflação, e aí depois você não conseguiu mais recuperar a credibilidade do Banco Central, teve um custo muito maior de você trazer a inflação para a meta. Então, novamente, eu respeito a opinião, mas acho que aqui a gente está num debate saudável, e eu discordo do ponto de vista dele. Sem dúvida, deputada. É um debate saudável. Eu passo de novo a palavra para o doutor Aurélio Valporto para comentar esse assunto. E, doutor Aurélio, se puder comentar também a sua visão sobre esse condicionamento do Banco Central a baixar a taxa de juros mediante a apresentação do arcabouço fiscal. O senhor avalia que essa é a melhor estratégia? Avalia que uma coisa deve estar ligada à outra? Aproveitando e respondendo também o deputado Leonardo Siqueira. Olha, eu acho inicialmente que esse debate ele deixou de ser meramente econômico, infelizmente, e está eivado com essa polaridade política que nós assistimos no país. Eu não tenho compromisso com nenhum dos dois lados, eu sou economista. Eu acho que o Banco Central é uma autarquia do governo, independente do governo
que esteja, do partido que esteja no poder. O Banco Central é uma autarquia e eu achei, no mínimo, deselegante a forma com que ele cheirou a chantagem, a forma com que ele se dirigiu ao executivo. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que as taxas de juros baixam a inflação? Eu comecei na minha explanação falando isso. As taxas de juros baixam a inflação porque elas reduzem a demanda. Então, o Banco Central está partindo do princípio que existe hoje um excesso de demanda em relação à oferta, ainda que as montadoras estejam parando, ainda que tenhamos uma super safra esse ano, ainda que todos os indicadores, por exemplo, inadimplência, cerca de 70 milhões de brasileiros hoje estão inadimplentes, isso é quase o dobro da força de trabalho com carteira assinada. Ainda que todos os indicadores demonstrem justamente o contrário. Né? Por isso que eu achei que no item 15 da ata do Copom, quando ele fala excesso de demanda no setor de serviços, procurando justificar as taxas de juros, também é uma alienação completa. Né? Basta verificar in loco se há excesso de demanda, se o setor de serviços está aumentando seus preços por esse motivo. Não, o setor de serviços definitivamente não está aumentando os preços por excesso de demanda. Se as taxas de juros a única forma de inflação é o sintoma de uma doença econômica. E vários são os males da economia que podem resultar em uma inflação. É como a febre. Né? Você tem febre, pode estar doente, pode estar com cachumba, pode estar com sarampo, enfim, diferentes doenças, e você utiliza diferentes remédios. A inflação, ela só funciona, a taxa de juros, desculpa, ela só funciona quando a inflação é resultado de excesso de demanda sobre a oferta. Então, o erro está aí, começa por aí. Você tem que verificar se a capacidade de oferta da economia é capaz de suprir a demanda atual ou não. Nós tivemos agora, acabei de falar sobre o caso da Americanas, ela disse no relatório dela, maior varejista de lojas físicas do Brasil. O mais importante formador de preços no varejo do Brasil, dizendo: estou tendo problemas com a demanda e estou tendo problemas com os juros que me fizeram aumentar os preços. Isso está no plano de recuperação judicial dela. Ou seja, os juros estratosféricos no nível que estão, foram responsáveis por aumento de preços, não redução de preços, da maior varejista de lojas físicas do Brasil. Doutor Aurélio, deixa eu só aproveitar antes de passar a palavra para o deputado Léo Siqueira, para fazer um questionamento, e isso é um questionamento que eu faço. Eu tenho visto também, o senhor comentou que o Banco Central tem sido deselegante, mas a gente tem visto também duras críticas do próprio governo ao Banco Central. E a pergunta, você fez analogia com a febre aí, eu também vou fazer a mesma analogia com a febre. Nesse caso da economia, o certo é atacar o termômetro ou atacar de fato a febre? Porque eu tenho visto o governo atacar o termômetro, que é o Banco Central, que tem dado essas previsões. Nesse caso, não seria de fato atacar a raiz, a origem, a febre, que é a questão econômica do país, e evitar essa alta taxa de juros? Doutor Aurélio? Oi. Desculpe. Eu discordo da sua analogia, tá? O Banco Central não interrompe. Agora, quanto ao embate entre executivo e chefe de executivo e Banco Central, é claramente que isso é danoso para todo o ambiente econômico. Eu critiquei entrevista, inclusive, logo que o Lula, o presidente da República, começou com esses ataques de que não era dessa forma que ele teria que se tratar, que a situação tinha que ser tratada. Né? Não é boa para o ambiente econômico, e agora o Banco Central deu uma resposta através do Copom, que eu também não achei boa, da ata do Copom, que eu também não achei boa. Enfim, a causa da inflação do Brasil, hoje, os preços estão aumentando ainda como consequência, apesar deles terem sido, nós tivemos um período de deflação no segundo semestre do ano passado, agosto, setembro, outubro, se eu não me engano, os 3 meses tiveram uma pequena queda de preço, uma pequena queda nos índices de preço,
mas isso foi consequência da redução dos preços, da queda dos preços das commodities no mercado internacional, principalmente do combustível, a desoneração do combustível, que eu acho que é outro ponto que nós devemos falar. Eu achei que foi um importante avanço conseguir a desoneração do combustível, e acho que foi um erro o governo buscar dar satisfação, inclusive, ao Banco Central, reonerando os combustíveis, né? Então, mas nós assistimos uma desaceleração inflacionária no segundo semestre do ano passado, basicamente pela queda dos custos da economia, proporcionado pela queda no preço da energia elétrica, que teve os reservatórios das hidrelétricas voltaram a ficar cheios, com isso pararam as térmicas, a bandeira vermelha acabou, né? E a queda dos preços dos combustíveis. Então, a queda do preço da energia, de um modo geral, junto com a queda do preço das commodities no mercado internacional, foi o que levou à queda da inflação no segundo semestre do ano passado, apesar dos juros, né? Inclusive, eu escrevi um artigo longo, inclusive, em que o título é Deflação, apesar dos juros. Então, eu acho que o combate à inflação, é lógico, eu não estou defendendo aqui déficit fiscal, não, tá? E por falar em déficit fiscal, é bom lembrar o seguinte: nós estamos falando de déficit público e a dívida interna do Brasil é cerca de 75% do PIB. Que está em torno de 10 trilhões de reais. 75% de 10 trilhões de reais dá, evidentemente, 7 trilhões e meio. Ou seja, cada 1%, cada ponto percentual nas taxas de juros equivale a uma despesa de juros anual de cerca de 75 bilhões de reais. Então, não me parece que o Banco Central está tão preocupado assim com o déficit público. O déficit público ele vai ser financiado de alguma forma pela emissão de títulos, aumentando a dívida pública, e o que é isso que o próprio Banco Central está fazendo com a elevação dos juros, né? Pode ser financiado também por emissão de moeda. O raciocínio primário é o seguinte: se há emissão de moeda, há necessariamente inflação. A emissão de moeda pode levar ou não à inflação, né? Existem diversos outros fatores que podem influenciar nisso aí. A própria demanda por moeda. Tem mais uma pergunta aqui do nosso... E eu vou passar agora a palavra para o deputado, que está aqui também com a gente, participando de 2 pontos de vista diferentes, né? A pergunta, de novo, do Guilherme, ele pergunta o seguinte: qual seria a solução para trazer uma inflação dentro da meta, fora de um aumento nos juros? E eu queria ouvir a palavra do deputado estadual Leonardo Siqueira, por gentileza. Exato, como eu estava falando no início, há 2 grandes forças aí. Você tem que impactam a inflação, você tem a política monetária do Banco Central, então o Banco Central vai utilizar o mecanismo aí dos juros, né, para poder colocar a inflação dentro da meta. Então, se a inflação está abaixo da meta, ele tende a reduzir os juros; se a inflação está acima da meta, ele tende a aumentar os juros para poder desaquecer a economia e colocar a inflação dentro da meta. E você tem a política fiscal do governo. A partir do momento que a política fiscal do governo é expansionista, ou seja, o governo gasta em excesso, você tende a gerar inflação, né? Porque você está tendo uma expansão da base monetária. Então, o que você precisa ter é justamente um alinhamento entre a política fiscal e a política monetária, que foi justamente o que aconteceu na época do governo Michel Temer. Vamos lembrar o que aconteceu. O governo Dilma Rousseff foi exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo agora. O governo Dilma Rousseff falou: o Brasil cresce pouco, precisamos crescer mais, e para crescer a gente precisa investir. E para investir a gente precisa de juros menores, então vamos baixar os juros. Aí eu utilizei o BNDES com crédito subsidiado e colocou a Selic num patamar aí elevado, e vamos baixar a Selic até 6,5%, né? A Selic estava mais de 10%, e aí baixaram para 6,5% aí na caneta, mesmo com uma pressão inflacionária, né? Então foi a mesma lógica que estão utilizando hoje. E daí, o que aconteceu? Não teve crescimento, você desancorou as expectativas de inflação e você teve uma inflação elevada. Então, tudo aquilo que eles queriam não aconteceu. Parece que não aprenderam e estão repetindo novamente, né? E aí, o que veio depois? O governo Michel Temer, e aí teve um alinhamento entre a política fiscal e a política monetária. Ou seja, para reduzir a inflação, não só o Banco Central manteve os juros elevados, com o Ilan Goldfarb na época, como
o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, falou, olha, a gente tem um déficit elevado, vamos ter todo um arcabouço fiscal aqui para poder reduzir o nosso endividamento e o nosso déficit. Então, teve teto de gastos, teve corte, e aí, o que aconteceu? Você conseguiu reduzir a taxa de juros, né? Depois entregaram juros aí próximos de 2,5%, claro que com a ajuda do Covid, mas você teve uma redução absurda da taxa de juros e o melhor, sem aumento da inflação, porque no governo da Dilma Rousseff você teve a redução da taxa de juros, mas com aumento da inflação, porque não era o momento de abaixar os juros. E ali não, no governo Michel Temer fizeram uma boa condução de política monetária e política fiscal. Você teve uma redução da taxa de juros sem o aumento da inflação, pelo contrário, você teve uma inflação aí controlada e o resultado é que o Ilan Goldfarb ganhou o prêmio de melhor banqueiro central do mundo pela condução aí que ele teve. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente viu como faz de maneira errada, a gente viu como faz de maneira certa, mas parece que esse governo insiste na maneira errada. Deputado, só para a gente encerrar, quais serão as consequências para o país se o governo mantiver essa mesma postura de criticar o Banco Central, tentar baixar a taxa de juros na canetada e continuar nessa política aí, o arcabouço fiscal, inclusive, tem uma previsão de aumento de gastos, então não está com a previsão de corte de gastos, que é esperada pelo Banco Central. Então, quais são as consequências reais para o Brasil, para a economia brasileira, caso o PT repita a mesma receita da Dilma Rousseff? Olha, eu posso falar do ponto de vista um pouco mais técnico e econômico. O que a gente vai ter é um juros maior do que se a gente tivesse um governo alinhado aí com o Banco Central, que desse credibilidade para ele, não retirasse a credibilidade para ele. E aí você tem uma taxa de investimento menor, e aí você tem uma economia crescendo menos. Mas eu quero falar também da parte real, que é o que importa para as pessoas, né? O que vai acontecer no final do dia é que o governo vai acabar prejudicando aqueles que eles dizem que mais querem ajudar. Ou seja, com toda essa guerra aí, o governo não está ajudando em nada e ele vai prejudicar os brasileiros e principalmente os mais pobres. Por quê? Porque você vai ter mais inflação, você vai ter mais juros, você vai ter uma economia crescendo menos, você vai ter um desemprego maior do que se você tivesse uma boa condução aí da política fiscal com a política monetária, e você vai ter toda uma economia em condições piores do que se você tivesse um governo fazendo essa condução da maneira correta. Então, aqueles que eles procuram e dizem que mais querem ajudar são os que serão mais prejudicados. Perfeito. Doutor Aurélio, o senhor deseja encerrar? A gente já está com o tempo avançado, eu sei que o senhor tem prazo aí também, o senhor me comunicou logo cedo. Se o senhor quiser as suas palavras finais, estou passando a palavra para o senhor encerrar aí a sua participação aqui no Meio Dia em Brasília. Ok, lamentavelmente eu tive uma pane no equipamento e perdi a explanação do Leonardo, que eu tenho certeza que foi brilhante, mas tenho certeza também que não concordo com ela. Mas eu gostaria de encerrar ressaltando que o Banco Central, infelizmente, ele está desconectado da realidade econômica brasileira e parece preso a um mundo meramente acadêmico. Eu acho que procura, de fato, se conectar diretamente aos grandes formadores de preço da economia para ditar a sua política monetária. Eu fui operador de Open durante muito tempo, fui gerente de departamento técnico de bancos, enfim, economista-chefe, então eu conheço bem a forma como a política monetária é conduzida, e conheço bem, eu vivi, por exemplo, o Plano Collor, né? Eu era responsável por um banco na época do Plano Collor. Eu sou talvez mais velho do que vocês imaginem. E eu vi muitos erros serem cometidos pela política monetária brasileira ao longo da história, inclusive no Plano Real, em que o Banco Central desconhecia, na verdade, as causas subjacentes da inflação, que na época era o desequilíbrio estrutural de preços relativos, que foi resolvido basicamente com a volta do influxo de recursos internos, que favoreceu a queda do câmbio, etc. O Plano Real ele foi brilhante, né? Eu gosto de chamar de Plano Larida, porque a semente dessa ideia é o André Lara Rezende e o Pércio Arida, com quem eu concordo, e ele concorda plenamente com as minhas ideias, com as posições que eu estou colocando aqui. Eles foram os autores, de fato,
aquele plano, né, que acabou com a inflação inercial no Brasil, né? As causas subjacentes da inflação, além da inercial, como eu falei, eram outras. Enfim, então nós precisamos de um Banco Central que entenda mais o processo inflacionário brasileiro, que esse aí, de fato, não entende, né? Esse não é o Banco Central, quando a gente fala Banco Central, falando das pessoas que lá estão, e que essa taxa de juros, ela não está combatendo a inflação, pelo contrário, no caso da Americanas, que a gente viu, o caso prático da Americanas, fala que teve que aumentar preço por causa das taxas de juros que estavam muito altas, né? Ou seja, porque estava sendo impactado pelos custos financeiros. Quando você já tem uma inflação de custos e você adiciona a taxa de juros muito altas, você eleva sob maneira o custo financeiro de toda a economia. Isso acaba sendo forçado a repassar, a ser repassado para os preços finais, impactando a própria inflação. Eu escrevi um artigo, eu acho que eu te mandei, não, Kissila, chamado... que chamava a atenção desse fato, os juros inflacionários, né? O Banco Central aumentou tanto os juros de forma equivocada que acabou sendo uma das causas da inflação. Então, basicamente isso, né? Eu acho que já ficou clara aqui a minha posição. Eu convido a quem está assistindo o programa a ler os meus artigos, inclusive o colega Leonardo, o deputado Leonardo, para que, quem sabe, ele não altere um pouco o seu ponto de vista. Deputado Leonardo Siqueira. Não, eu queria agradecer só ao Aurélio e a você, que é isso, acho que o debate é saudável aí, tá tendo bastante, sempre com respeito. Eu faço parte da linha dos economistas que acreditam que o Banco Central tem que alterar sua taxa de juros a partir do momento que ele vê que a inflação não está sendo conduzida para a meta. E, obviamente, tem custos, mas o papel do Banco Central é justamente olhar a manutenção do poder de compra do papel moeda. Não é o Banco Central, por exemplo, que olha para o endividamento, né, por si sozinho, e ele não pode, toda vez, o meu receio é toda vez que a gente quer fazer política monetária com política tributária, ou política monetária com preços, os custos são maiores do que os benefícios. O que eu quero dizer? Toda vez que a gente quer dar algum subsídio aqui, um subsídio ali para poder reduzir o nível dos preços, toda vez que a gente quer controlar os preços, né, com os preços que o governo pode controlar, para poder reduzir a inflação, a gente tem vários exemplos de que isso não funciona, né? A gente tem distorção tributária, a Argentina é um bom exemplo disso, de o que acontece quando a gente utiliza o governo para controlar os preços, e até no passado recente o Brasil utilizou muito, teve a MP lá do setor elétrico, que ele quis reduzir o custo da energia, e a gente sabe que os custos são grandes. Então, eu queria agradecer e dizer que é um prazer estar aqui com vocês, e podem contar comigo para as próximas. Obrigada, deputado. Obrigada, Aurélio. Pela gentileza de vir ao meio-dia em Brasília. As portas estão abertas sempre que quiserem vir aqui conversar com a gente. Obrigada. Obrigado, Kiss. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.